Eu perdi 40% da mobilidade no meu tronco e hoje eu vou fazer meu primeiro jogo em Curitiba depois do acidente. No dia 1º de janeiro eu e a Stephanie a gente estava voltando para casa. Era mais uma viagem normal para a gente, afinal a gente passa mais tempo na estrada do que em casa. Só que no trecho de Campina da Alegria começou a chover muito, mas muito mesmo. Começou a se formar aquelas poças de água na pista, aquela lâmina de água que faz o carro perder o contato com o asfalto. A gente reduziu ainda mais a velocidade e até comentou que a chuva estava mais forte que o normal. E numa curva o carro simplesmente não fez a curva e acabou aquaplanando. Com isso, com essa perda de controle, a gente vira passageiro. Você não tem o que fazer. A gente colidiu num barranco, capotou de frente e depois ficou lateralizado. Foram segundos que parecem muito mais longos. Se você tem tempo de fazer tudo, mas você não pode fazer nada. Quando o carro parou, eu já sabia que eu tinha fraturado algo. Só não sabia o quê. Eu não conseguia me mexer sem sentir dor. A Stephanie sem saber como, talvez a adrenalina não conseguiu sair do carro. Eu fiquei lá porque eu não tinha força para sair. A gente tentou chamar socorro, mas não tinha sinal. As rodovias que ligam Chapecó, Oeste em si de Santa Catarina até Curitiba quase não tem sinal, é bem precário. A gente tinha Starlink no carro, mas ela estava virada para as árvores. Então Deus foi muito bom com a gente, porque um carro que estava vindo atrás parou para ajudar. A gente pegou a Starlink, conectou no carro deles e conseguiu avisar a nossa família e chamar ajuda. Eu lembro até de tentar quebrar o para-brisa para sair, tentar subir, mas o meu corpo doía muito. Como foi na coluna, era algo que eu sentia muita dor. No final eu consegui me apoiar no console do carro e sair sendo ajudado, sendo puxado para cima, com a porta do carona ela ficou para cima. Eu consegui botar as mãos e com isso quem estava ali ajudando, 2, 3 carros pararam e conseguiram me tirar do carro. A gente estava na chuva, molhado e tentando entender o que tinha de fato acontecido. A gente foi levado para o hospital do Irani, a Stephanie tomou pontos na cabeça, eu fiquei imobilizado por ser uma cidade que não tinha um hospital com estrutura de imagem e eles não conseguiam me atender. A Stephanie, que estava com muita dor no peito, não fizeram um raio-x nela. Eu fui atendido, fiquei mais de 8 horas esperando atendimento, a gente chegou por volta de 1h30, e mesmo tendo plano de saúde particular, você se sente impotente, vulnerável, porque você não pode fazer nada. A pessoa que tem SUS não deve ficar 8 horas esperando atendimento num pronto-socorro. Naquele momento você se sente tão impotente, vulnerável, você não pode fazer nada. Eu fiquei ali esperando, sem atendimento, só me deixaram ali. Eu lembro até que me trouxeram uma sopa e deixaram do meu lado como se eu conseguisse sentar, levantar e me alimentar. Sendo que eu não podia. Eu tinha que ficar o tempo todo deitado porque eu não tinha força suficiente. Era uma dor imensa que se eu mexesse qualquer coisa me doía. Então eu tinha que permanecer naquela maca rígida. E fiquei ali por horas sem atendimento, algo que ninguém merece. Então você tenta entender o que aconteceu e ainda precisa lidar com a sensação de não poder fazer nada. Você se sente impotente, essa é a verdade. A Stephanie acabou descobrindo dias depois que ela tinha uma fratura que não foi identificada ali, porque não fizeram um raio-x de tórax nela, mesmo ela falando que sentia muita dor no peito. Ok, pode ser uma dor, pensando no caso do cinto, mas se você tem a dúvida, o ideal é que você faça esse raio-x. Então a gente sentiu, foi muito difícil essa parte de Concórdia para a gente e isso marcou muita gente. Na madrugada fui transferido para Chapecó e aí veio a notícia, fratura na segunda vértebra lombar, com necessidade de cirurgia. Então, nisso o médico já me avisou que eu perderia alguns movimentos, que eu perderia cerca de 40% da minha mobilidade e rotação de tronco. E quando eu ouvi aquilo, não foi só sobre dor, foi sobre tudo que eu faço. Eu trabalho com movimento, com esporte, com campo, com intensidade, e aí começa aquelas perguntas. Será que eu volto? Será que de fato eu vou conseguir trabalhar como antes, com o que eu trabalhava antes? Ficar sentado um jogo inteiro ali, será que eu vou conseguir? E foram dias com esses pensamentos na cabeça, até que eu entendi que eu não tinha escolha. Eu não controlo o que eu perdi, mas eu posso controlar de fato o que eu faço daqui para frente. E isso foi muito difícil. No dia 3 eu fiz a cirurgia,
Foram 6 próteses de titânio e depois disso eu tive de reaprender muitas coisas simples. Sentar, levantar, caminhar. E agora, 50 dias depois, a gente está de novo em casa, a gente está novamente em Curitiba. E hoje vai ser meu primeiro jogo em Curitiba depois de tudo isso. Amanhã eu vou dar início na fisioterapia. E eu sei que eu tenho limitações, isso é fato. Mas eu também sei que eu vou fazer o meu máximo para que elas não interfiram no trabalho que eu faço, que eu possa, mesmo tendo limitações de movimento, entregar um trabalho bom, com um olhar diferente. E eu não sei exatamente como vai ser essa nova fase, é um aprendizado, é um recomeço, mas eu sei que ela começou. E eu vou estar documentando isso aqui para vocês. Um abraço.